A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje o Espírito Santo tocou no meu coração para falar sobre intimidade com Deus. E eu já vou começar o vídeo perguntando, vai ser hoje mais um bate-papo, né? Como é que tá a sua intimidade com Deus? Você hoje tá ali, uma conversa, pedindo orientação, assim como Davi pedia na época. Tudo que Davi ia fazer, ele pediu orientação de Deus. E hoje? Quando você vai fazer qualquer tarefa, qualquer decisão, você está pedindo orientação para Deus? Ou você está só indo na sua intuição ou no seu achar que está certo? Então, assim, hoje o vídeo de hoje é mais para você se autoavaliar e ver como é que está a sua intimidade com Deus. Aí você está falando, por que você está falando isso? Porque a oração em si, ela é uma conversa com Deus, né? Não sei se você já sabia disso, né? Lógico, você tem que ajoelhar, prestar, se humilhar perante a Deus, mas que assim, não é o se humilhar, né? O se humilhar é você estar diante dos pés de Deus, né? Como se ele estiver no centro, como seu superior. Mas é uma conversa sincera que você tem com Deus, uma oração. Então não precisa você ter todo aquele, né? Porque quando você tem intimidade com Deus, é como você tiver com um amigo ali seu do lado, né? Então você reconhece a voz do seu amigo, né? Você conversa com ele coisas, né? Quando é um amigo mesmo, que é amigo de confiança, você conversa com ele sobre as coisas suas, né? Seus planos. Só que a diferença é que Deus pode tudo. O amigo carnal não pode nada, né? O outro ser humano não vai poder fazer muita coisa, mas Deus pode tudo. O ser humano pode falhar, mas Deus não falha. Então, é mais uma conversa como um amigo, como um pai de verdade, né? Que é o que ele é nosso, né? Nosso pai. E você ter intimidade com Deus é você saber que às vezes você não está enxergando nada. O cenário está totalmente destruído. Assim e agora? Como é que eu vou comprar as coisas? E agora? Como é que, sei lá, eu tô precisando? E aí você vem e clama pro seu pai. Ó Senhor, né? Lembre-se de mim, né? E ter fé, por mais que você abrir seus olhos espirituais para ter fé e ver o que você não está vendo ainda, né? Então a gente aqui, ó, a gente vai para Mateus 6, versículo 5, que fala aqui, ó: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, ou seja, tem aquele tom de religiosidade, né? Aí quem olha e fala, lá, o servo de Deus, que ele tá orando e todo mundo tá vendo. Mas o problema não é o orar dele, o problema é que ele tá fazendo aquilo por status. Ele quer ser o status de mestre da lei, né? O homem de Deus, né? Só que na verdade não é bem assim que funciona, né? Até fala aqui, ó, a fim de serem vistos pelos outros, ou seja, o problema não é que estava orando, o problema é a intenção do coração deles. Eles estavam fazendo aquilo como um teatro quase que, né? Não era verdadeiro a oração deles, né? E como eu falei, oração é uma conversa sincera com Deus. Então, você tá ali, estou lavando uma roupa, você está falando com Deus. Estou lavando o carro, está falando com Deus. Estou fazendo comida, está lavando com Deus. Estou trabalhando e falando com Deus. Aí você fala, como assim? Você vai conversando com ele. É quase como se fosse... não tem o melhor exemplo como a criança fala com um amigo imaginário, né? Basicamente isso. Mas você vai falar dentro de você, né? E ele responde. É isso que é incrível. Eu já tive diversas experiências assim de eu orar em mente, né? Orar interno, né? Orar em espírito, né? E receber a resposta através de uma palavra, através de um vídeo, através do culto. Nossa, aconteceu bastante. Então, assim, através de outra pessoa, uma pessoa que às vezes nem tá na igreja, né? Uma pessoa tipo, que a gente tá conversando ali e ela fala algo que você orou, né? E ali você vê que é Jesus te respondendo. Então, você tem e você vai reconhecer, né?
Quando você tem intimidade com Deus, você reconhece quando é a voz. Por exemplo, você vai reconhecer a voz da sua mãe, né? Se tiver um monte de mulher perto, mas sua mãe falar, você vai reconhecer quem é sua mãe, né? Então, assim, a voz da sua mãe, né? Então, essa é a mesma coisa. Então, você vai reconhecer a voz do seu pai, do seu Senhor, né? E aí, ó, em verdade lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, a recompensa deles é o status, né? Mas para onde que eles vão, é igual eu falei nos vídeos anteriores. Vão direto pro... Os hipócritas vão direto pro queimar onde tem ranger de dentes, né? Tem dor e ranger de dentes. Mas quando você orar, aí aqui vem a resposta, né? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Ou seja, a oração sua não precisa ser oração visível para todo mundo ver. Faz o seu secreto, fecha a porta do quarto, né? Lógico, né? As pessoas da sua casa, principalmente para quem é casado, né? Não tem problema seu cônjuge ver, né? Até é bom você trazer para orar junto, né? Aí ora o casal junto, né? Mas ora as crianças também, né? Faz as crianças orar também, se tiver filho, adolescente. E aí vem aqui, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, ou seja, o Pai, nosso Senhor, né? Deus, que está em secreto. Então o seu pai em secreto o recompensará. Aí ele recompensará, ele responderá, entendeu? Então assim, e não tomem decisão sozinho. Comece a ter esse... Era para ser até uma obrigação, mas é um hábito, né? Da gente, toda vez que a gente for fazer uma ação, você pedir confirmação para Deus e Deus vai te responder. E mas como é que eu vou saber se Deus vai te... Você vai entender. Se você ainda não estiver entendendo, faz um jejum para matar sua carne. O que é matar a carne? É você começar a deixar o espírito mais forte, mais sensível, para você começar a entender mais os sinais de Deus, pra você começar a ter um olho espiritual, entendeu? Para você começar a ver mais. E também pede sabedoria para Deus, pede discernimento. Que sabedoria e discernimento só vem de Deus, né? Coisa que inteligência nenhuma não vai conseguir. Bom, mas enfim. E quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Ou seja, não fica só pedindo, eu quero um carro zero, e toda oração eu quero carro zero, eu quero carro zero, eu quero carro zero. Tem que lembrar que tem que ser feita a vontade do Pai, do Senhor. Se for da vontade dele, você tem a vontade, mas é da vontade dele também, com certeza acontecerá, né? Agora, se é uma coisa que não é da vontade dele e você tá pedindo, às vezes é porque... às vezes não. É porque esse carro ia te dar um problema mais pra frente. Por isso que ele não permite, entendeu? Aí fala, mas é só um carro. Mas é justamente por isso. Às vezes lá na frente esse carro te dá um problema, entendeu? Que ele tá te evitando. Ele tá te livrando do mal. Geralmente a oração também a gente fala pra livrar a gente de todo mal. Então, e seria um mal lá na frente. Ele tá te livrando. Lembre-se, Deus sabe de tudo. Deus sabe de toda a história. Nossa, ele conhece cada um de um jeito que nem nós mesmos conhecemos, né? Então... lembre-se disso. Portanto, não seja como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, até antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, a primeira parte, a gente honrando a Deus, né? Chamando de Pai. Venha o teu reino, ou seja, traga, né? Traga os céus pra gente, né? Seja feita a tua vontade na terra como no céu, ou seja, a vontade de Deus. A oração nossa tem que ser sempre baseada na vontade de Deus. Porque Deus sempre tem o melhor pra gente. Então, às vezes a gente acha que é o melhor, né? Porque nossa visão mostra isso. Nossas expectativas mostram isso, mas não é. Às vezes não é o melhor. Tem coisa melhor pra gente que Deus já tá reservado. E aí a pessoa só precisa melhorar, só precisa passar pelo processo para poder receber. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas ofensas. Lembre-se disso, né? De pedir perdão todos os dias. E não tem essa, eu tenho uma vida limpa e
A não ser que você... Não tem como, cara. Nenhum ser humano tem como. Então, assim, você vai ter errado em alguma coisa durante o dia. Peça perdão no final do dia. E também, inclusive, eu fiz um vídeo sobre perdão, né? Perdoe seu próximo. Então, confira aí. Tá? Eu vou deixar no final do vídeo. Como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Perdoe seu próximo também, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livrar do mal, ou do maligno, como está escrito aqui. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, se você não sabe como orar, faz essa oração aqui do Pai Nosso. Entendeu? Aqui tá perfeito aqui, né? Não, acho que não foi Jesus que ensinou, né? Mas assim, por quê? Porque você tá pedindo algo, mas quer dar vontade de Deus, não a sua, entendeu? Então se alinhar as vontades, vai acontecer com uma maravilha, né? Pois se perdoarem as transgressões dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Olha só, a perdão do pecado tem uma condicional aqui. Ou seja, se vocês perdoarem as transgressões uns dos outros, ou seja, você está perdoando o que alguém fez para você, e alguém também perdoou você, mas assim, né? Você fez sua parte, ela fez a dela. Você fez sua parte, ela tem que fazer a dela, mas assim, né? Isso não, você não é obrigado a falar pra pessoa perdoar, entendeu? Você que tem que perdoar. Se ela não perdoar, é ela e Deus, né? O Pai Celestial também perdoará vocês, ou seja, vocês vão receber perdão dos pecados se você perdoar seus próximos, seus irmãos, né? No irmãos, no caso, eu falo todas as pessoas, né? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então, assim, bom, aqui é bem claro, né? Então, eu também já fiz um vídeo sobre... tá no vídeo do perdão, então vale a pena vocês assistirem lá. Eu vou deixar no card aí e vou deixar fixado no final do vídeo. Que vale a pena assistir. Eu falei um pouco mais sobre perdão, né? O Espírito Santo foi ministrando. E basicamente é isso aqui. Então, se não perdoar, a pessoa não vai ser perdoada por Deus. Então, não fica com o coração fechado, não. Você perdoar, que não eu falei no outro vídeo, perdoar não é você ficar junto com a pessoa. Não é você, sei lá, ele fez algo muito ruim e eu não tenho como perdoar, me roubou, me traiu, sei lá. Tem inúmeras coisas, né, que as pessoas cometem de erro, né? Mas você tem que perdoar. Perdoar é você livrar o que aconteceu do seu coração, é você abandonar, entendeu? É você, ele fez isso, mas, né, passou, né? Eu não preciso ficar perto dele, né? Que deixe claro, eu não preciso perder, não preciso falar, mas pra mim tanto faz, entendeu? Você vai lembrar ainda, né? Lembrar não tem como não lembrar, né? Mas pra você tanto faz, entendeu? Aconteceu, passado, página virada, entendeu? Vou falar mais uma forma mais correta, né? Correta assim, entendível, né? Bom, e é isso. Espero que a palavra de Deus tenha falado com você. Que Deus abençoe. E não saia dos caminhos de Deus, não. Sempre ande junto com Jesus, pede orientação. Que essa é uma das nossas vantagens, né? E Deus sabe de tudo, a gente não sabe de nada. A gente só acha, né? Acha uma previsão, né? Mas Deus sabe de tudo, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Então é isso. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.